Hoje nós estamos na quinta palavra da série Acesos. Estamos sendo ministrados nesse tema de manter o nosso fogo aceso em Deus, nosso fogo de amor por Jesus, porque constantemente nós somos então atacados e nós mesmos permitimos que esse fogo venha se apagar dentro de nós. E se nós não vigiarmos, nós deixamos que esse amor venha se esfriar e consequentemente a gente começa a perder as bênçãos do Senhor, da presença dele sobre nós, e vamos nos desviando da sua presença. E hoje eu quero ministrar uma palavra que tem como tema: não apague o fogo, faça uma coisa. Nós vamos entender um pouquinho mais no decorrer da palavra. E pensando hoje, né, em domingo, amanhã é segunda-feira, é o dia da gente preparar aquela lista de atividades que temos para fazer. Não sei se você gosta de anotar, você já prepara o seu checklist da semana. Quem tem filhos pequenos que estão voltando amanhã para a aula, né, vieram de 2 semanas já dessa divisão de ter que manter a demanda dos seus trabalhos e atividades e ao mesmo tempo dar conta das necessidades deles enquanto estavam em casa. Então, essa segunda-feira aguarda trabalho dobrado, né? Todo serviço pendente que ficou. E nós, então, vamos vivendo nossa semana cheio de tarefas, cheio de lista de afazeres a fazer. E é muito comum que em meio a toda essa demanda, essa necessidade de tarefas que temos para cumprir em nosso trabalho, em nossa casa, as nossas próprias coisas pessoais, que a gente muitas vezes sinta um tipo de ansiedade, de expectativa para que a gente consiga realizar tudo aquilo que a gente propôs em fazer e aquilo que se espera de nós também. E em meio a tudo isso, muitas vezes você já deve ter parado e pensado: meu Deus, quanta coisa! Eu queria tanto que essa lista de coisas que eu tenho para fazer se reduzisse em uma coisa só. E assim eu poderia me sentir mais leve, mais animado, mais confiante e também mais realizado, com esperança de conseguir realizar, porque seria uma coisa só. E essa expressão "uma coisa", ela me chama a atenção porque ela aparece em 2 momentos nos evangelhos, quando Jesus está com pessoas diferentes, e ele mesmo usa essa expressão "uma coisa". 2 pessoas que tinham seu checklist lotado de atividades e tarefas e de realizações, e 2 pessoas que estavam preocupadas em agradar a Jesus, mas os 2 falharam em cumprir o checklist de Jesus. E nesse checklist tinha uma tarefa só, uma coisa só que Jesus esperava deles. Então nós vamos refletir sobre esses 2 modos de vida, que ao contrário de manter o nosso fogo aceso por Deus, eles acabam fazendo que esse fogo se apague dentro de nós, essa maneira de viver, né? Nos distanciando de Deus e dos propósitos dele. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês, está escrito lá na tela, você pode completar na sua guia, diz assim: nosso fogo apaga quando nos movemos por preocupações e não por propósito. E a história que nós vamos meditar nesse ponto aqui é a história de Marta e Maria, que nós já conhecemos, muitas vezes é falada, e cabe muito bem nesse momento para nós pensarmos sobre coisas que apagam o fogo de Deus em nós. Esse texto está lá em Lucas 10, e ele diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importes que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Em outras traduções, ele fala apenas uma coisa. Então, Marta é a anfitriã da casa, provavelmente a irmã mais velha, a anfitriã da casa recebendo Jesus. E ela, nesse contexto, está envolvida com muitas rotinas e afazeres. E se tornou, essa lista de afazeres se torna mais intensa ainda nesse momento que ela recebe Jesus junto com os seus discípulos, porque Jesus era sempre assim, quando ele chegava, nunca chegava só ele, vinha uma turma junto, né? Então, quando eu sabia que Jesus estava vindo, já tinha que se preparar, era um banquete, porque pelo menos 12 vinha junto com ele, e sempre tinha os seguidores por perto. Então, eu imagino Marta, que pelo texto nos parece uma pessoa muito preocupada em receber bem os seus visitantes, em hospedar bem. Ela está, então, naquela rotina intensa, aquelas atividades, tudo precisava estar organizado, as refeições tinham que ser encaminhadas, os hóspedes precisavam ser bem atendidos. E mesmo com Jesus em sua casa, a gente percebe nesse texto que Marta estava inquieta e preocupada.
Isso deveria ser diferente, não é mesmo? Porque quando nós temos Jesus próximo de nós, nós temos compreensão que Jesus é fonte de paz e descanso para o nosso ser. Então, o que estava acontecendo com Marta, que Marta não conseguia desfrutar dessa paz e desse descanso que existe quando nós estamos junto a Jesus? A gente percebe, então, ali que o objetivo de Marta era agradar a Jesus. Marta não estava com más intenções, ela estava ocupada com o serviço para receber bem Jesus, ter uma boa hospitalidade. E na cabeça de Marta, eu imagino que ela pensava que com certeza Jesus estava aprovando o comportamento dela e as intenções dela. Mas ela percebe que Jesus ali começa a não notar todo o trabalho, toda a demanda que ela estava envolvida. E isso começa a indignar ela até o ponto que ela, tomada de indignação e sem, quem sabe, perceber ou muito consciente disso, ela dá uma chamada em Jesus. Senhor, não te importes que minha irmã tenha me deixado sozinho com todo o serviço, diz a ela que me ajude, ainda dá uma ordem para Jesus, vai lá fazer alguma coisa, diz para ela fazer alguma coisa e me ajudar. E esse é o reflexo de uma pessoa que está fora do seu propósito, fora daquilo que Deus deseja para ela. É uma pessoa inquieta, uma pessoa preocupada, uma pessoa atormentada muitas vezes e crítica, né? Que está olhando tudo à sua volta e todos julgando os outros, desejando que os outros sejam igual ela é, ou que compreenda a sua situação. Jesus estava na casa de Marta, e Marta estava preocupada como ela ia manter a ordem e o controle sobre as coisas. De certa forma, Marta estava tomando para si o controle de toda a situação, então ela começou a se sentir sobrecarregada com as tarefas e da sua responsabilidade que ela tinha. Só que Marta, ela por um momento na sua demanda excessiva, nas suas atividades, ela esquece que Jesus não é um hóspede comum. Ele não veio ali naquele lugar para ser servido, ele veio naquele lugar para servir. Essa é a proposta de Jesus. Marta não percebeu que era a hora dela ser servida pelo Mestre. Quem estava servindo a refeição naquele momento era Jesus, não deveria ser Marta. E Marta estava perdendo de se alimentar das palavras eternas que estavam sendo entoadas naquele lugar no meio de todas as pessoas. E diferente de hóspedes comuns, Jesus ele não vem na nossa casa para verificar como ela está organizada, para que a gente fique servindo ele, se a casa está arrumada, as refeições estão prontas. Por mais que essas coisas são importantes, elas não são o mais importante. Também, por ele nos conhecer, não adianta a gente manter uma aparência arrumada da nossa casa. E quando eu estou falando disso, eu não falo de casa física, mas eu quero que você comece a refletir sobre sua vida. Quando ele entra na nossa casa, não adianta a gente manter uma boa aparência, porque ele, sendo Deus, conhece como estão as nossas gavetas, como estão os nossos roupeiros, aquele quartinho da bagunça. Então, essa aparência, essa preocupação de manter tudo em ordem, aparentemente, não serve para Jesus. No contexto, Jesus já sabe qual é a situação. E a vida de Marta não aparentava em nada aquilo que ela estava tentando mostrar no público. No público ela era uma pessoa organizada, uma pessoa hospitaleira, uma boa anfitriã, mas em seu coração ela estava numa bagunça, ela estava inquieta, estava preocupada. Era um estado totalmente oposto do que a sua casa estava apresentando naquele momento. Então Marta, na verdade, Marta tinha fome. Ela tinha fome, um vazio a ser saciado, como muitas vezes nós também temos. E ela pensava que, ao realizar a sua lista de tarefas, manter o controle sobre todas as coisas, cumprir tudo que está a seu alcance, ela teria, então, a partir daquele momento, de um checklist totalmente cumprido, aquela sensação de realização, aquela sensação de plenitude e poderia, então, finalmente descansar. Marta estava buscando seu descanso e o alívio em seu senso de realização. E quantos de nós não somos assim também? Nós condicionamos o nosso sentimento de plenitude, o nosso sentimento de paz e descanso, às nossas realizações, o quanto que nós conseguimos fazer. E todos nós temos tarefas para ser cumpridas. E Jesus sabe disso, né? Todos nós temos muita demanda e não há nada de errado em ter muitas coisas a fazer. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus e fala sobre ter uma vida em Deus em paz e uma vida que consegue se aquietar em Deus e descansar, a gente entende que a proposta de Deus é que em meio a todas as nossas tarefas, nós possamos conviver com elas sem que elas nos deixem ansiosos ou preocupados, independente de qual elas sejam. Então, as tarefas nossas, elas se tornam preocupações quando a gente coloca a nossa expectativa no nosso senso de realização, na concretização daquilo que nós mesmos projetamos para fazer. E quando nós dependemos, então, da conclusão delas para a gente se sentir feliz. Jesus, que a gente ali responde a Marta, que ela não está percebendo a situação, ela não está entendendo o que está acontecendo. É como se Jesus falasse assim para Marta: Marta,
Para você se sentir feliz, para você se sentir completa, em paz, você precisa apenas de uma coisa. E eu vou te dar uma dica, sabe? Essa irmã tua ali que você acha que é uma folgada, ela já entendeu. Ela já compreendeu qual que é a coisa importante. E por mais que a Bíblia não fale qual que era uma coisa, nós entendemos que é estar em um relacionamento com Jesus, desfrutando de Jesus. Então Jesus, como se aquele momento ele falasse: Marta, agora é hora de você deixar eu arrumar as coisas em sua vida. É hora de eu servir a refeição para você, de eu te preparar, de eu poder te ajudar e fazer que você receba as minhas palavras. E na minha lista para você, Marta, só tem uma coisa. E eu imagino que um texto que caberia muito bem nesse momento, não é falado aqui, mas são palavras de Jesus, é um texto que está em Mateus 11, 29 e 30, que diz assim: Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Então, o desejo de Jesus nunca foi que nós vivêssemos sobrecarregados. A propósito de Jesus sempre foi uma vida leve. E como Marta, as preocupações e agitação são causados muitas vezes em nossa vida por nós mesmos, quando nós tiramos as coisas das ordens certas. Nós criamos expectativas irreais sobre as circunstâncias, sobre as pessoas, e quando a gente percebe que elas não se realizam ou que a gente não alcança elas, a gente se frustra. E por conta disso a nossa vida se torna pesada e muitas vezes desesperançosa. A gente não se vê como sair daquela situação. Às vezes a gente está sofrendo por coisas que Deus nem pediu para nós fazermos. E nem nos preocuparmos. E deixamos então de desfrutar a paz que Jesus tem proposta para nós. E esse trecho bíblico de Marta e Maria, muitas vezes a gente usa ele e pode ser muito bem aplicado ao contexto de ter uma vida devocional, em tirar um tempo para você ler a Bíblia, para você orar, para ouvir a Deus. Mas eu queria que você entendesse um pouquinho mais além sobre esse texto, que o que Jesus está propondo para Marta não é só um momento com ele, mas é um modo de viver, uma maneira de viver, de depender de Jesus, de colocar as expectativas nele e viver a vida que ele nos propõe. Porque a questão de nós termos uma vida devocional, que é fundamental e é a base da nossa fé e é necessária para mantermos o nosso fogo aceso, até ela mesmo, se nós não cuidarmos, essa prática pode se tornar mais um item somente do nosso checklist lá, da nossa lista de afazeres, que todo dia nós devemos fazer. E tem pessoas que mesmo fazendo todo dia o seu devocional, continuam sendo pessoas ansiosas e inquietas. O que está de errado? Jesus não está errado, ele está ali na tua casa. Por que nós continuamos inquietos e somos ansiosos igual Marta? Cumprindo todos os requisitos que a gente colocou. E além do mais, o problema de muitas vezes nós colocarmos o devocional, a nossa vida com Deus, somente numa atividade do dia, num momento, é que muitas vezes a gente se sente orgulhoso. E de certa forma igual Marta também, pensando que é melhor que os outros, que está fazendo mais que os outros. Mas não consegue dessa forma alcançar um coração tranquilo. Marta era uma mulher muito ativa, ela era uma realizadora, mas o que movia ela, o que fazia ela se mexer, ela viver, eram as preocupações. Era o cuidado constante por sua própria vida com seus próprios esforços. E isso pode vir muitas vezes uma necessidade de provar para as pessoas que nós somos bons ou que nós conseguimos, ou provar para nós mesmos que nós somos pessoas responsáveis, ou até mesmo a necessidade de controlar todo o tempo e as pessoas. Marta estava se tornando uma controladora, ela quis controlar até Jesus. Vai lá e diz para ela vir me ajudar. Pessoas ansiosas são pessoas que gostam de controlar os outros, elas gostam de puxar os outros para dentro das suas ansiedades. E o resultado de uma vida assim é uma vida de inquietude na alma, o que acaba trazendo uma falta de visão a respeito de quem é Jesus e o que ele espera das nossas vidas. Marta recebeu Jesus como hóspede, mas Jesus queria ser mais que isso. Jesus queria ser o provedor de Marta, queria ser o descanso de Marta, queria ser o lar de Marta. Não era Marta que estava provendo um abrigo para Jesus, era Jesus que estava trazendo um lar para Marta. Aqui em mim você pode morar, aqui em mim você vai encontrar o descanso que você precisa. Então as preocupações, elas apagam o fogo de amor por Jesus. A gente não vai conseguir encontrar prazer em estar em Deus e viver para Deus quando o nosso foco está somente em fazer coisas para Deus ou esperar que Ele faça coisas para nós. E nisso tudo nós precisamos relembrar qual é o propósito para o qual nós somos criados, porque nós temos que viver por propósito e não por preocupações. Nós fomos criados com o propósito de sermos filhos de Deus. Nós somos criados para o relacionamento com Deus. Não é sobre lista de tarefas, não é sobre o meu desempenho, é sobre relacionamento. E quando Deus criou
e estabeleceu que ao não sermos criados, o tipo de relacionamento que nós teríamos com ele seria de pais e filhos, ele decidiu que o foco do amor dele seríamos nós. E da mesma forma, o foco do nosso amor, da nossa energia, deve ser o nosso Deus, que é o nosso Pai. Então, nada fora dessa relação vai poder nos completar ou nos satisfazer. É em Deus que nós encontramos nossa filiação. Então, compreender que Deus tem prazer em nós, que Ele almeja ter um relacionamento com nós, que Deus nos ama de fato, que Ele tem prazer em se encontrar conosco, prazer em guiar em nossa vida, que Ele não quer o nosso mal, que todas as coisas cooperam para o bem. Quando eu tenho consciência que eu sou filho, isso também acende o meu fogo para que eu queira estar mais perto de Deus, amando Ele. Mas se eu tenho uma visão distorcida de Deus, como Deus que faz coisas para mim, como Deus que eu só tenho que agradar, senão Ele vai mandar um raio do céu lá e vai me matar, com uma visão distorcida de quem é o nosso Pai, eu também vou me afastar do Senhor, quando a minha vida está tomada por outras preocupações e não pelo entendimento de que eu sou filho de Deus. Então, as tarefas que nós vamos realizar na nossa vida, no nosso dia a dia, ministerialmente, elas devem partir da consciência que nós somos filhos, então nós vamos fazer isso com prazer, com leveza, com paixão. Nunca foi desejo de Deus que você servisse a Deus e vivesse nessa vida com peso. Por mais que nós possamos nos cansar, nós não precisamos nos frustrar. É diferente o cansaço, aquele cansaço bom de ter feito a coisa certa, de ter se dedicado, aquele sacrifício que Deus nos pede, mas que nos traz a bênção da presença dEle, de estar no seu propósito. Isso faz parte, mas nunca andar com uma vida abatida. Se eu andar no meu propósito de ser filho de Deus e permitir que esse propósito guie os meus dias e minhas atitudes, não vão ser as minhas realizações ou a falta delas que vai apagar o meu fogo de amor por Jesus. Eu não vou ser condicionado pelas circunstâncias ou pelo meu próprio desempenho. Eu me manterei acesa em meio às conquistas e aos fracassos, na alegria, na tristeza, na prosperidade ou na adversidade. E afinal, o prazer que encontramos em Deus suprirá toda a necessidade do nosso interior. Por mais que muitas vezes as coisas lá fora não estejam da maneira que nós desejássemos que elas estivessem. Então, a primeira coisa que nós precisamos observar a partir da vida de Marta é justamente essa. Que nós devemos nos mover e viver a nossa vida não movidos por preocupações, mas pelo nosso propósito de ser filho de Deus. E assim nós desfrutaremos desse amor que vai nos atrair mais perto de Deus. E o segundo cuidado que nós temos que ter é que o nosso fogo apaga quando desejamos mais a terra do que o céu. Pode completar na sua guia. Mais uma vez, essa expressão "uma coisa" aparece nesse texto do jovem rico. Agora, nesse momento, é outra pessoa. Nós vamos ver o encontro de Jesus com o jovem rico em Marcos 10, que diz assim: Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Jesus respondeu: Ninguém é bom exceto um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde minha adolescência. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta uma coisa a você. Vá, venda tudo o que possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então, o jovem rico nessa situação, ele fez tudo ao seu alcance para tentar agradar a Deus, mas tudo aquilo que não lhe custasse muito. Tudo aquilo que estivesse dentro do seu alcance para tentar se tornar um merecedor do céu. Afinal, a pergunta que ele faz é como ele pode herdar a vida eterna. Provavelmente ele pensava que ele ia receber um elogio de Jesus e dizer: não, a tua passagem está garantida, você é um homem incrível, olha tudo que você faz. E a gente tem que parar para pensar que esses mandamentos aqui que Jesus cita para esse jovem rico, já fazendo um teste com ele, eles são mandamentos que você não precisa necessariamente amar Jesus, amar a Deus para você fazer eles. Basta ser um pouco inteligente e ter amor próprio, que você vai querer obedecê-los, vai querer não assassinar, não adulterar, não furtar, não mentir, né? Não enganar as pessoas, nem mesmo desonrar seus pais. Porque qualquer pessoa se beneficia de uma vida moralmente correta. É bom para todos. Não custa muito, na verdade é um benefício pessoal você viver dessa forma. Então Jesus mostra para aquele jovem que aquelas coisas que ele estava fazendo não eram porque de fato Jesus era senhor da vida dele, porque ele
olhava para Jesus como seu Salvador. Ele fazia essas coisas porque ele tinha os seus próprios interesses de ser aprovado pelo seu esforço pessoal. Então Jesus não dá uma lista a mais de coisas que ele deveria fazer a partir disso. Ele fala, uma coisa te falta, somente uma coisa. E muitos se encontram na posição desse jovem. Tem só uma coisa que está separando essa pessoa de viver uma vida completamente para Jesus. Alguma coisa que impede de dar um passo a mais para ter o seu coração queimando por Jesus. Quando Jesus pede que o jovem venda tudo que tem e dê aos pobres, ele revela que o Deus da vida daquele rapaz, né? Ali a gente vê as riquezas e de fato o próprio Deus salvador do rapaz era ele mesmo. Ele cria que pelos seus próprios esforços ele tinha vantagens. Por isso que mais para frente Jesus fala no mesmo trecho sobre os primeiros que serão os últimos e os últimos que serão os primeiros. Ele pensava que ele estava em vantagem em relação aos outros, porque ele era moralmente correto, apto para morar ao céu, por causa da sua moral elevada. Ele estava cheio de si e cego demais para perceber o quão longe ele estava de Jesus. Na verdade, ele amava a ele mesmo. E o que Jesus estava falando àquele jovem era que só herda o reino de Deus através de Jesus. Diz, você pode fazer todas essas coisas, mas a única forma de você entrar no reino de Deus e ter direito à salvação é quando você deixar tudo aquilo que atrapalha e vir a mim e me seguir. É eu que levo você para o céu e não você mesmo com os seus esforços pessoais. Então, aquele jovem cheio do seu ego, cheio da sua superioridade religiosa, ele se afasta e vai embora triste, porque ele tinha muitas riquezas e ele não vê uma forma de deixar isso por amor a Jesus. Então, aquele jovem amava mais suas conquistas, seu poder, sua reputação, e ele não estava disposto a abrir mão de tudo isso para ser um seguidor de Jesus. E muitas vezes a gente se apressa para reprovar esse jovem rico, mas muitas vezes nós nos encontramos na mesma situação dele. Quem sabe não estamos cheios de riquezas, né, como ele diz ali, mas estamos cheios de nós mesmos, cheios de si, que é a mesma coisa. Quando as pessoas elas estão presas às coisas terrenas, elas não estão livres para seguir a Jesus. Então, quando nós lutamos e nos esforçamos para manter aquilo que nós conquistamos nessa terra, o amor pelas coisas dessa terra, nós estamos presos e não tem como nós seguir Jesus. Por isso que Jesus fala, você tem que deixar. Não é uma coisa que Jesus fala para todas as pessoas. Isso não é um mandamento que todos devem vender tudo que tem e dar aos pobres. Mas para aquele jovem específico, essa era uma coisa que estava fazendo ele se afastar de Jesus. Era isso que estava impossibilitando ele, de fato, se tornar um discípulo. Porque ser discípulo não tem a ver com a quantidade de coisas que nós fazemos, mas o quanto nós entregamos a nossa vida a Jesus. Então, aquele jovem se achava aprovado por se considerar mais fiel. Mas bastou um único convite para a renúncia, para revelar que a fidelidade dele era rasa e interesseira. E muitas pessoas, muitas vezes dentro da igreja, num contexto religioso como desse rapaz, vivem dessa forma. Elas muitas vezes são conhecidas por sua dedicação a Deus. São pessoas que cumprem os mandamentos, têm uma moral elevada, estão envolvidas com o corpo da igreja, participam, mas tem coisas em sua vida que ainda não permitem ter o seu fogo de amor por Jesus queimando. Elas ainda não se tornaram de fato seguidoras de Jesus. Elas ainda não conseguem abrir sua vida para Jesus. Elas são cheias de defesa igual esse jovem. E por se olhar muitas vezes como um cumpridor de regras e de mandamentos, se acha melhor muitas vezes que as pessoas que estão dentro da mesma congregação ou melhor que as pessoas lá fora. Acho que podem levar esse título de filho de Deus porque cumprem regras e não porque dependem de um Salvador e vivem na dependência dele. Então, muitas dessas pessoas, elas estão em nosso meio. E por que não dizer nós mesmos podemos ser essas pessoas? Que achamos que por nossos esforços e nossa dedicação a Deus em coisas que trazem benefícios para nós, nós estamos aprovados por Deus. E muitas vezes o nosso sucesso terreno, nesse caso do jovem, as riquezas ou qualquer outra conquista que você tem nessa terra, você usa como um sinal de bênção que Deus está com você e que você está com Deus. Então são boas pessoas, até mesmo bons cristãos, mas não conseguem dar um passo de fé ousado quando precisam perder algo, se expor demais, quando Jesus pede algo que teste a sua fé. Então não estão dispostos para um relacionamento de dependência total de Deus. Então pessoas como esse jovem rico não conseguem ver vantagens nas coisas eternas que superem os prazeres terrenos. São pessoas apaixonadas por esse mundo, cristãos apaixonados por essa terra.
E você pode falar e cantar que você deseja o céu e que você ama o céu. Nós podemos falar isso de boca para fora, mas você, só você mesmo no seu interior sabe dizer se de verdade esse é o teu desejo. Se realmente o teu coração queima mais quando você fala pelas coisas eternas, ou a sua energia, a sua animação, o seu vigor, ele entra em ação quando fala das coisas dessa terra. Ganhar dinheiro, estudar, ter relacionamentos, ter poder, isso te faz queimar mais o teu fogo, a tua paixão, ou você sente mais atração, mais amor, mais paixão quando se fala das coisas espirituais, das coisas eternas. Você pode enganar todas as pessoas que estão à sua volta, mas você não pode enganar a si mesmo e não pode enganar a Deus. Até você mesmo tu pode enganar. A Bíblia diz, né? Paulo diz, eu não me julgo a mim mesmo, porque eu posso estar me enganando. Então eu convido Deus para me julgar. Então a Deus nós não temos como enganar. E nós estamos falando aqui nessa série sobre fogo, sobre paixão, sobre ser apaixonado por Jesus, sobre viver para Jesus. A gente não pode falar isso só de boca para fora. Todos que estamos aqui, o nosso coração tem que incendiar. Quando nós cantamos, quando nós louvamos, quando nós oramos, não pode ser só de boca para fora. O nosso coração tem que pegar fogo. Então, se o teu coração não queima de amor por Jesus, se quando você louva a Deus, quando você serve a Deus, no teu dia a dia, pensando nas coisas espirituais, vendo o mover de Deus no mundo, na tua vida, na tua família, se o teu coração não queima pelas coisas espirituais, o seu fogo não está aceso. E você tem que se incomodar com isso. Você tem que clamar e pedir para Deus até o momento que a tua vida seja completamente dele. Você tem que ter coragem de pedir, Jesus, qual que é uma coisa que me falta? O que está faltando para que eu seja de fato essa pessoa apaixonada, onde o fogo queima no meu coração? Onde eu não seja uma pessoa somente religiosa, que vai à igreja, que lê o meu devocional todo dia e lê a Bíblia, mas tão distante de um relacionamento com o Senhor, tão difícil de entender a tua voz e compreender os teus caminhos, ou com medo e receio de se expor. Eu não devo me conformar, eu não devo participar dessa série e permitir que o meu coração seja uma brasinha. Eu tenho que pegar fogo por Jesus. E aqui nós falamos de algumas coisas que atrapalham a nós, que nos impedem as preocupações ou os prazeres dessa terra. Então pare e medite em um momento como está o seu prazer pelas coisas espirituais. E deixa eu falar para você, é natural que o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito lute contra as coisas de Deus. O pecado fez isso em nós, essa bagunça na gente. Infelizmente nós estamos convivendo nessa terra num processo que vai até a volta de Jesus e se desfazer daquilo que o pecado fez em nós. É natural que exista uma guerra. É natural que muitas vezes as coisas do mundo pareçam mais atraentes para nós do que as coisas eternas. Mas à medida que eu caminho com Deus e que eu vou me deixando ser transformado por Ele, é natural, de forma sobrenatural, que as coisas da terra não me atraiam mais quanto as coisas do céu. Essa mudança tem que existir. E eu acho muito legal assim, porque nós somos pessoas que nós gostamos de tentar prever o futuro. O Benjamin tem muito dessa. O Benjamin é muito ansioso. Ele quer saber com quem ele vai casar. Ele quer saber quantos filhos ele vai ter. Ele já tem nome para todos. E ele falou que ele quer ter quadrigêmeos. Já está decidido, né? Então ele, como criança, na sua condição, ele tem uma ansiedade por prever o futuro. E ele gosta de fazer as listas. E ele desenha a linha do tempo da vida dele, das pessoas. E ele estuda. E a gente ri, brinca, mas ele só expõe uma coisa que nós também temos. Como vai ser? Será que eu vou enfrentar uma luta muito gigante na frente? Como é que vai ser minha velhice? Quantos filhos eu vou ter? Com quem que eu vou casar? Será que o meu empreendimento vai dar certo? Nós estamos preocupados com muitas coisas. Estamos sempre com uma lista terrível de afazeres. E às vezes a gente pensa que Jesus, ele é assim com nós. Ele lista para nós 500 mil coisas que nós devemos mudar. E com certeza nós temos 500 mil coisas para serem mudadas em nós, não tem dúvidas disso. Mas quando Jesus está diante de pessoas que querem pedir para Ele o que precisa ser feito, Ele sempre pede uma coisa. Porque Ele sabe que se você dá um passo e fazer uma coisa, as outras coisas começam a encaixar na sua vida. As outras coisas começam a desenrolar, você começa a vencer as outras coisas, porque você precisa de um passo. E outra coisa que eu acho incrível em Deus é que Deus é um Deus de processos, né? Então a gente vê através da natureza, as estações, nada acontece de repente. Deus tem prazer em ver as coisas acontecendo. A própria gestação, os 9 meses, como nós vamos crescendo, nós vamos envelhecendo, tudo vai acontecendo ao seu tempo. Deus não tem pressa, quem tem pressa somos nós.
Então Deus não está apressado em fazer você se tornar um discípulo perfeito amanhã, porque isso não vai acontecer em primeiro lugar. Nós estamos nessa terra. Paulo já diz, eu não vejo a hora, a criação anseia, eu anseio a manifestação. Quando Jesus vir, os filhos vão se manifestar transformados, vamos deixar esse corpo terreno aqui, cheio de pecado e tendência para o pecado, e finalmente vamos se ver libertos completamente dessa escravidão, das coisas dessa vida. Então nós temos toda essa luta dentro de nós, todo esse anseio, mas Deus, Ele tem prazer em ver nós mudando a cada dia. Isso que se chama um processo de santificação. Ele nunca vai chegar para você com uma lista de mudanças no mesmo dia para você mudar amanhã. Ele vai pedir uma coisa cada vez. E às vezes a gente olha para trás e percebe lá nos nossos primeiros anos de caminhada, algumas coisas que nós fazíamos e achávamos normal. E hoje, com a nossa maturidade e fé, a gente olha para trás e sente até vergonha, que a gente ainda não tinha entendido que aquilo era errado. E a gente já deixou. Porque o processo de santificação é gradual, um pouquinho de cada vez, e Deus não se assusta com isso. Ele gosta de ver o processo acontecendo em nós. Quem quer apressar as coisas somos nós, e nós também temos pressa em mudar as pessoas também. Deus não tem essa pressa. Ele pede uma coisa de cada vez. E à medida que eu faço essa uma coisa, as outras acontecem. Então, as nossas preocupações nos afastam de manter o fogo aceso, porque eu estou preocupado com muitas coisas que devem ser mudadas. Eu me sinto aprisionado nos meus erros, nos meus defeitos, nas frustrações e fracassos, então eu não avanço uma coisa. E muitas vezes quem vem, quem é o rei da preocupação, o próprio inimigo vem na nossa cabeça e lança sobre nós todos os nossos defeitos, debilidades, justamente para que você não veja a única coisa que Deus está pedindo para você naquele momento. Então, as coisas de Deus são simples. A vida com Deus é uma vida leve. Se você se propor a compreender o que Deus está pedindo hoje, você se propor a obedecer o que Ele pede hoje, as coisas vão começar a acontecer. Deixa o que Ele tem para pedir amanhã, Ele vai pedir amanhã. Nós precisamos desfrutar. A nossa vida ansiosa, nossa vida preocupada e pesada, muitas vezes é reflexo do nosso coração de querer fazer coisas que Deus nem pediu para nós fazermos no momento. Então nós precisamos ter a calma de ver Deus fazendo isso em nossas vidas e perceber o que Ele está pedindo hoje. E quando Ele pedir, não fazer igual esse jovem rico que fica triste e vai embora, reprovado, porque não foi capaz de abrir a mão da única coisa que Jesus pediu. Aí você pode pensar assim, meu Deus, mas Ele pediu para vender tudo e dar aos pobres, não é uma coisa tão fácil. Pensa você na tua vida aí, trabalhando todo dia para ter o teu salário, e alguém chegasse e dissesse para você assim, fulano, para de trabalhar, vende tudo que tu tem e vem me seguir, que eu garanto que tuas necessidades vão ser supridas, você vai ter sucesso, nunca vai estar sozinho e tu vai para o céu. Será que isso era uma coisa muito difícil? Era a proposta da vida dele. Ele não ia mais ter que se preocupar com todas as riquezas dele. Ele não ia mais precisar se preocupar com todos os problemas que a vida traz, porque Jesus disse, eu garanto que a partir daqui eu cuidarei de você e você não vai ter falta de nada. Então a gente pensa assim, nossa, é muito difícil nós olharmos com os olhos terrenos. Eu não quero largar minhas posses, eu não quero dar tudo para os outros. Mas quando eu olho com olhos espirituais, eu entendo que é a melhor proposta da vida que aquele rapaz podia ter recebido. Que era poder ter uma vida toda entregue para Jesus e Ele suprindo todas as necessidades. Então, tanto Marta como o jovem rico não estavam buscando ser realizados em Jesus. E estar aceso em Jesus é ver, então, o nosso coração queimar por Cristo, e esse queimar por Cristo tem muito a ver com o desejo de agradar a Ele e conhecer Ele. Se você, então, sente que o seu coração não está atraído por Jesus, algo está em seu caminho e você precisa pedir para Jesus qual é a uma coisa que Ele tem a pedir para nós, para você hoje. Se você estivesse hoje diante de Jesus e você está, e você fizesse um pedido para Ele mostrar uma coisa que deve ser deixado, mudado, você sabe o que Ele pediria? Muitas vezes nós já sabemos o que Ele pediria. Às vezes a gente está querendo um monte de coisa grandiosa, mas Jesus ainda está esperando aquela uma coisa, para que as outras rompam. Essa uma coisa é o que te separa dele, que atrapalha o seu relacionamento com ele, que apaga o seu fogo e que te faz esfriar. Conclusão, somente uma coisa você precisa para que seu fogo se mantenha aceso, que Jesus seja o Senhor de sua vida. E ser Senhor é comandar todas as esferas. Eu não tenho condições, e Deus nem é fofoqueiro, que não fica me contando e não vai contar para ninguém que o que é de cada um. Isso é o Espírito Santo que faz. Deus sabe o que está no seu coração e Ele vai ministrar o que você precisa fazer. Qual é a uma coisa que lhe falta.
Então, a nossa oração hoje à noite é para que Deus abra os nossos ouvidos espirituais e nos dê essa coragem de viver com esse fogo aceso. E dizer, Deus, eu quero dar um passo nesse meu relacionamento com o Senhor, para que o meu fogo seja aceso. Eu quero desejar o Senhor. Eu quero falar do céu e querer o céu. Eu quero falar das coisas espirituais e querer as coisas espirituais. Não só para manter uma pose cristã. Vamos colocar em pé e vamos orar nesse momento? Glória a Deus. Isso aí, queridos. Meditando essa palavra, então, né? Primeiro, quando nós estávamos no Catar, lá a gente foi se enfiar num deserto, né? Então, você sabe, para fazer o ato profético. E ali o Cleiton deve estar no Kids agora, mas a gente foi se enfiar naqueles carros que desce as dunas. Não era para ter ido. Porque aquilo lá, Pedro, eles desciam, quase capotavam os carros, né? Aí quando nós entramos no carro, daí o cara falou assim, em inglês, né? Emotion or no emotion? Eu falei, no emotion. Não sabia que era o cara, bom. Mais ou menos em inglês assim, né, José? Mais ou menos. Dá para entender, né? Daí, ok, no emotion. Meu Deus do céu. Se fosse com emoção, aí eu queria ver. Cara, dando cavalinho de pau na areia, cara. Aquela loucura, parecia que o carro ia cair e tal. E eu só orava, ó Senhor, tem um ato profético para fazer. Aí aquele cara fala assim, my car, domination, 5 years. Algo assim. Olha meu inglês, tá? Ó, Carol, tu achou que não, né? O que ele falou para nós? Eu domino esse carro faz 25 anos. Eu faço isso aqui faz 25 anos. E ele começou a falar para nós, Pedro, que nós perguntamos para ele se ele tinha um outro tradutor junto, né? Se ele tinha outra profissão. E ele não. Ele vivia disso. Ele mostrou a foto do filho dele já. Ele falou assim, cara, você acha que eu vou ser louco de botar vocês em risco? Eu tenho uma família. Eu só vivo disso. Então fiquem tranquilos. Cássio, quando ele falou aquilo, a gente ficou de boa. Para ter uma ideia, os caras que estavam vindo atrás quase capotaram o carro, né? Aí ele atolaram na areia, ele saiu do nosso carro, foi lá, desatolou o cara, Rodrigo, e seguiu com nós. E aí vocês reparem, quando a gente pensa em Marta e Maria, é interessante porque a gente às vezes confia em um homem com 25 anos de experiência e não confia em Deus. Às vezes você pega um avião e você não pergunta se o piloto está bêbado, se o piloto sabe pilotar legal. Mas quando Deus fala algo, você, tem que ver bem isso aí, porque, Senhor, acho que o Senhor não sabe o que está fazendo. Uma vez eu estava lá em Curitiba, né, e quem já foi seminarista, não virtual online, né, eu digo seminarista da obra. Cássio, quando tu não sabe se tu vai comer no outro dia, se tu não sabe se tu vai conseguir pagar a tua conta no outro dia. Eu e minha esposa vivemos isso certinho, né, esposa? Nós tínhamos ali as despesas diárias, tudo pela fé. E aí teve uns momentos lá que eu me preocupei. Sempre tive muita fé em Deus, Santo. Mas teve uns BO lá que aconteceu, eu tive que pagar algumas coisas. Eu sentei na porta da minha casa e eu falei, Jesus. Ele só falou assim, fala, filho, estou preocupado. Aí Jesus veio do meu lado e falou assim, ok, por quê? Aí tem essas contas, nós temos que pagar isso aqui, o Senhor sabe, é seminário, é loucura, é comida, é aluguel, é muito montante, Senhor. Aí Deus perguntou assim, me diz uma vez que você ficou sem minha provisão. Só uma. Nenhuma, Senhor. Você acha que vai ser agora? Não. Aí Jesus perguntou para mim assim, o Espírito Santo falando, né, Léo? Está preocupado? Sim. Quantas contas você está pagando com a preocupação? Nenhuma, Senhor. Aí Deus me assim, pois é. Pergunta a você. Estar preocupado resolve alguma coisa? Não. Então, foi assim o Espírito Santo falando. Trate de se despreocupar. E voltar a olhar para mim, que sempre te proveu.
Uma vez que nós tínhamos um professor chamado Antônio Carlos no seminário, né, minha esposa? O Antônio Carlos, o profeta Antônio Carlos, voto, cabelo comprido, cara, aquele cara era fantástico. Ele dava todos os livros do Antigo Testamento, era muito espetacular. Aí um dia ele queria ter mais filhos, Léo. Mas ele estava preocupado que ele não tinha como sustentar mais filhos. Aí o Espírito Santo chegou, viu? Quantos filhos tu tem? 1. Eu tenho que sustentar teu filho, tua esposa e você? Tem. Então, se eu posso sustentar um filho que tu tem, você não acha que eu posso sustentar 2? 3? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, pode ser 5, pode ser 15, né? Pode ser 300, cara, Se coração de mãe sempre entra mais um, imagine de Deus. Né? E muitas coisas eu fui aprendendo com os meus professores, né? Com a missão de você ter que, às vezes, orar. Lembra quando eu fiz Jocum, Daia? Era muito engraçado. E tu pagava Jocum lá, Felipe tinha um sonho de ir para Jocum, sei que ele vai gostar. Mas quando a gente recebeu a oferta para fazer Jocum, Felipe, que lá é diferente, lá não é eles que te pagam, tu tem que pagar para ir. A gente conseguiu ofertas e fomos para lá. Só que tinha que comer lá. E nós não tinha grana nenhuma para comer lá. A gente só aproveitava o café gratuito, o almoço, e quem tinha grana comia de tarde, cara. Não era assim, nós não tinha. Fé. Aí eu lembro que aconteceu 2 coisas naquele tempo, em 21 dias, né, no Jocum, na Jocum, né? Que eu olhei para uma, eu não lembro qual era o nome que ele trouxe lá, mas era uma estrelinha, era uma estrelinha assim, de comer assim, né? Eu falei, bah, senhor, como eu queria comer uma dessas, mas não vou ter como, porque tem que pagar. Deu 5 minutos, um cara chega, Edson, Deus mandou te dar essa estrelinha aqui, ó. Pá. Eu, não, tá de brincadeira. Não. Aí eu lembro, Johnny, que no meu quarto, então, tinha um pastor da Mundial do Poder de Deus, da Universal, você só imagina, um batista e um luterano, né? E ali nós convivia. E aí eu estava com a minha esposa, a gente tinha os intervalos ali, né? Eu falei, Cíntia, Deus falou comigo que eu vou ganhar um relógio. E a Cíntia, Edson, já vai tirando o café da chuva que nós não temos grana para isso. Eu falei, sei, amor, mas eu tô falando que Deus me falou. Eu não sei como, mas Deus falou que vai me dar um relógio. Igor, nítido assim, vou te dar um relógio para você entender como ato profético que eu vou liberar um novo tempo para vocês dois. Foi assim, Léo. O que me acontece, Léo? Termina lá a ministração do pastor Cote e tal, né? Eu chego no quarto lá, tá o luterano, o da Universal, debatendo Bíblia, quase matavam, cara. E tal. Aí naquilo tem o cara da Mundial, igual o Valdemiro Santiago, uma miniatura de Valdemiro. Edson! E ele com um relógio vermelho assim no pulso. Eu não sei o que me deu essa noite. Diga. Mas o Espírito Santo me disse, dê o teu relógio para Edson. Pedro, aquele cara tira, né? Eu boto no pulso. Daí eu mando o luterano sentar, viu? Agora tu vai crer no Espírito Santo, agora tu vai crer no Espírito Santo. E testemunhei que o Espírito Santo tinha falado, ficaram maluco, né? Da Universal, quase queria levantar uma oferta, eu falei, não precisa, né? Vamos ficar só cá. No outro dia cheguei para a Cintia e falei, cheguei com o relógio no pulso, meu. Ó, amor, meu Deus, o que é isso? Cintia, aconteceu mais rápido do que nós podíamos imaginar. Foi no dia, como de tarde, que a Cintia de noite o cara deu o relógio. Então foi muito legal, galera. Eu posso dar assim, alguns testemunhos para contribuir com a mensagem da minha esposa, mas eu quero falar para você o seguinte: não tem problema você servir a Deus. O problema é quando você serve para mascarar suas preocupações. A Marta não estava errada. Repare que Jesus não disse, Marta, você está fazendo uma boa janta, pare. Não, o que ele fala aí? Marta, você está preocupada e agitada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Ou seja,
Às vezes nós usamos o serviço na obra até de Deus. Às vezes a gente gosta de ter bastante amizade, viver sempre no furdunço, viver sempre com gente, fazendo, não parando nunca, né? Até mesmo muitos pastores fazem de tudo, não param para orar, não param para ler a Bíblia, servindo. Às vezes para mascarar uma agitação, uma preocupação. Eles não querem parar por um tempo na presença de Deus, porque quando eles pararem, Deus vai falar com eles. Lembra do Elias na caverna? Lembra do Elias, o profeta Elias? Com medo da Jezabel, achando que ia morrer, preocupado. Passou um terremoto, não era Deus. Passou um fogo, não era Deus. Veio uma brisa. E na brisa, o Espírito Santo só fala: o que deu, Elias? O que deu, Elias? O que foi? Não, eu vou morrer. Eu sou o único profeta que sobrou. Todos os outros não são do Senhor. Meu Deus, pô, Elias, junto contigo tem mais 700, cara, melhor que você. Para de se achar última bolacha pacotinho. Tu é o cara, mas tu não é tudo. Tu faz alguma coisa, mas tu não faz tudo, viu? Relaxa, abaixa a bolinha. Tem mais 700 top aí que nem você. Aí Elias, mas eu estou com medo, eu vou morrer, estou com fome. A Bíblia fala que Deus trouxe comida para Elias através de urubus, de corvos, né? Que levaram o pão para ele. Esses corvos. Pô, já viu um corvo ou um urubu? Dá vontade de sair correndo. Agora imagina se trazendo um pãozinho, uma torradinha. É muito legal, você vai para a Bíblia, você vê muitas coisas, né? Lembra como é que Deus falava com Adão e Eva? Na brisa suave do jardim do Éden, na noitezinha, naquela brisa. Não é à toa que Deus, em um dos seus mandamentos, Ele botou nos seus mandamentos guardar o sábado. Sábado na Bíblia significa Shabbat, em hebraico, que significa descanso. Se nós não tiver tempos, como a Maria fez com Jesus, cara, para tu ter Jesus na tua casa naquela época, era um milagre, Cássio. Não era assim para tu ter Jesus na tua casa. Ele vivia rodeado de multidão, rodeado de gente, rodeado de discípulos. Quando então ele entrou na casa da Marta e da Maria, a Maria esqueceu tudo. Eu não vou perder a presença de Jesus aqui. Se tem louça para lavar, que Jesus me perdoe, mas eu quero te ouvir agora. E a Marta ali, cheia de inquietação, talvez por causa do seu irmão Lázaro, talvez por causa da vida em si, ela pensou: não, eu vou ter que servir Jesus. Jesus é muito top, eu vou só servir ele, assim ele não fala comigo e não revela o que eu tenho. E aí Jesus, queria dizer, isso que eu acho espetacular do nosso mestre, né? Ele nunca deixa as coisas ocultas, ele traz a luz. Ele trouxe a luz. Imagina só. E ela, além de ocupada ali, além de estar servindo, ela olha para a irmã e literalmente critica a irmã que está aos pés de Jesus. E xinga Jesus. Jesus não vai falar, porque na cabeça dela, Pedro, ela estava quites com Deus. Na cabeça dela, ela estava certa e a irmã estava errada, né? E Jesus, é tão maravilhosa essa história que está registrada na Bíblia, e nós estamos falando sobre essa história até hoje, em 2024. Quando Jesus diz: a Maria entendeu que a minha presença é melhor do que a obra por minha presença. A Maria entendeu que Deus é mais importante que a obra de Deus. Não estamos dizendo que Deus deve ser sempre adorado e esquecer a obra de Deus. Nada disso. Mas entre fazer e ser, primeiro é ser. Entre você amar a Deus e servir a Deus, primeiro nós temos que amar a Deus. E aí que entra a grande pergunta para nós chegar nessa finalização. Quanto tempo faz que tu não para aos pés de Jesus? Quanto tempo faz que você não joga tuas inquietações para Ele? Não andeis ansiosos. Algumas pessoas se ofendem, Cássio, quando eu falo de cachorro, de gato. Mas tem pessoa que se cura com cachorro, perfeito, não tem problema. Tem pessoa que se cura com remédio, que se cura com não sei o quê. Mas a Bíblia diz: lançai sobre Cristo as vossas ansiedades. Às vezes nós ficamos buscando curas e curas em tanto lugar, e Jesus está ali, disponível. É só você dobrar teu joelho. Se não pode dobrar o teu joelho, senta, deita, fica de pé,
mas centraliza a sua vida em Cristo e diz: Cristo, eu estou aqui. Senhor Jesus, quanto tempo faz que eu não paro para te ouvir? Porque às vezes pode estar na igreja, escutando palavra, louvando a Deus, sempre no meio da multidão. Você pode estar nos pequenos grupos, você pode estar fazendo um monte de coisa, mas quanto tempo faz que você não para, você e Deus? Aquele momento que Maria fez: eu quero ouvir a tua voz. E galera, é a coisa mais maravilhosa do mundo quando você para tudo para ouvir Jesus. Eu tenho um perfil, Carol, quando eu vou ter meus tempos de devocional, que é devotar um tempo a Deus, eu desligo tudo, WhatsApp, Instagram, não fica, cá estão procurando, vão esperar. Charles Spurgeon, que fala o seguinte, Cássio, uma vez a rainha da Inglaterra queria falar com ele, ela chega até o local, e aí ela chega para a secretária, ó, só um pouquinho, deixa eu ligar para o Charles, a rainha está aqui, tu tem que descer agora, fala para ela que eu estou na presença do Rei dos Reis, e se ela quer falar comigo, só depois de eu terminar aqui, não sei que hora termina. Aí a secretária vai, rainha, me desculpa, mas assim, mas o Charles disse que ele está falando com o Rei dos Reis, e assim, tu tem que esperar, ele não sabe que hora vai terminar. Aí a rainha olhou: por isso que eu estou aqui. Porque eu preciso ouvir homens que colocam Deus acima da minha realeza. Galera, pode desligar a luz aqui, queridos. Vamos desligar para nós ter mais uma meditação. Vamos fazer um apelo legal agora aqui. É importante nós entender, queridos, que essa palavra é forte. Já pensou no dia do juízo final? Tu dizer assim: Senhor, eu expulsei demônio, eu fui na igreja, eu fui no pequeno grupo, eu fiz tanta coisa, e a Jesus, mas eu não te conheço. Tu não ficou prostrado aos meus pés. Mas pensa, Senhor, eu fiz tanta coisa para ti. Tu fez, mas não fez comigo. Tu fez para mim. Tu não fez junto comigo. Dá tempo, galera. Quem está acompanhando as notícias, a gente sabe que cada vez está se aproximando mais. Não sabemos se é 30 anos, se é hoje, se é daqui uma semana. Mas o Senhor está esperando. O Espírito Santo está preparando a igreja. O Espírito Santo está purificando a igreja dele. O Espírito Santo está segurando a onda no planeta. E os homens já estão todos prontos. Os homens do mal, os homens do charuto, os homens da mesa preta, Alessandro, que odeiam a vida, que odeiam a humanidade, eles já estão prontos para exterminar a humanidade. Estão prontos. Só que o Espírito Santo não deixou ainda, porque ele precisa chacoalhar seus filhos, chacoalhar suas filhas, para que ninguém se perca. O Espírito Santo está segurando a onda, está segurando. Por quanto tempo ele vai segurar? Só ele sabe. O próprio Jesus disse: só meu Pai sabe. Seus olhos fechados. Tenho certeza que hoje é um tempo maravilhoso. Eu sinto muito a presença do Espírito Santo nesse momento. E como ato de fé, se você entende, olha, eu de fato estou afastado do Espírito Santo. Eu tenho estado na igreja, eu tenho até feito muita coisa para Deus, mas eu me afastei de Deus. Eu me afastei da palavra, eu me afastei. Eu preciso de cura, eu preciso de libertação, eu preciso relaxar na presença de Deus. Eu preciso confiar no carro do Espírito Santo. Eu confio em piloto de avião, eu confio em ônibus, eu confio em tantas pessoas, mas quando Deus fala comigo, eu questiono, eu tenho medo. Mas hoje você vai fazer como Maria fez. Não quero que o serviço venha antes do meu Deus. A obra de Deus não virá em primeiro, virá em segundo. Eu preciso voltar a colocar Deus em primeiro lugar. Eu quero fazer um voto com Deus essa noite, para de fato eu voltar a ter meu tempo devocional, meu tempo de louvor ao Senhor Jesus, meu tempo de Bíblia, meu tempo que eu estou ali meditando. Seja forte e corajoso. Medite nessa palavra dia e noite. Foi o que
Deus falou para Josué. E se você entendeu essa palavra para você, se você viesse para frente aqui, quem puder se ajoelhar, se ajoelha, quem ficar de pé, fique. Vamos fazer um pacto com Deus aqui e nós vamos orar. Não deixe passar esse momento. Larga as mãos dos pratos, como Marta estava presa no serviço. Larga disso. Minha esposa leu também do jovem rico. Talvez você pense, mas eu não sou rico, pastor. Mas muita coisa para você é uma riqueza para ti. Talvez um relacionamento, talvez um emprego, talvez qualquer coisa que é uma riqueza para ti. É a hora de você trazer aqui na frente, trazer no altar, trazer na presença de Jesus. Mais alguém? Esperar um pouco mais, já temos bastante irmãos aqui. Não fique no seu lugar. Não fique. Se você entende o que o Espírito Santo está falando, esqueça se tu serve, se tu é líder, esqueça tuas posições. Esqueça. Agora é você e Deus. Eu pedi para desligar as luzes aqui. Por isso eu faço isso aqui, para desligar as luzes, porque é você e Deus. Mais alguém? Que senão eu vou orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa série Acesos. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor está dando oportunidade ao planeta de voltar a amar a Tua presença, em voltar a entregar as preocupações e as ansiedades ao Senhor, ó Deus. Nós queremos agora que se cumpra em cada um que está aqui, Deus, em cada um que está ajoelhado nesse lugar ou de pé aqui na frente, Deus, que se cumpra aquilo que o Senhor falou. Quem estiver cansado e sobrecarregado, jogue sobre mim seu fardo pesado. Eu peço, Deus, que todo fardo pesado de preocupação, de ansiedade, de medo, de pecado, seja lançado sobre o Senhor agora. E o Senhor vai colocar sobre eles um fardo leve. Ser cristão não é fácil, ser cristão é difícil, mas muito mais difícil é carregar o fardo do medo, o fardo da preocupação. Venha sobre mim agora, Jesus diz, para que esse fardo venha com leveza. Liberta cada um aqui, Deus. Ajuda eles a confiar em cada palavra que o Senhor tem liberado para eles. Ajuda eles, Deus, a confiar em cada direção que o Senhor tem instruído eles. Ajuda eles, Pai, a entrar no carro da Tua vontade e não questionar, confiar que vai dar tudo certo. Porque o Senhor é Deus, o Senhor tem todo o poder, o Senhor tem todo o controle. Vem com cura, vem com libertação agora, Deus. Venha, Senhor. Traga humildade, traga, Deus, humilhação perante a Tua presença. Que cada um aqui, Deus, volte a ter prazer em buscar a Tua presença. Volte a ter prazer em buscar a Tua palavra. Nós queremos tirar as mãos das rédeas do controle sobre nossa vida, do controle sobre aquilo que achamos que é nosso, quando na verdade, Deus, tanto nós como aquilo que temos pertence a Ti. Eu quero abençoar cada um aqui, Deus, que deu esse passo. E que eles, de fato, Deus, venham lembrar dessa data, venham lembrar dessa celebração e voltem a estar aos Teus pés. Porque eu tenho certeza, quando alguém está aos Teus pés e centraliza isso, a obra que essas pessoas irão fazer será ainda mais impactante, porque não será uma obra pro Senhor, mas é uma obra, melhor do que isso, é uma obra junto com o Senhor, uma obra com o Senhor, feita sim para a sua glória. Assim nós oramos, assim agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus.